A equipe Red Bull conseguiu vencer esse GP da Hungria de Fórmula 1 com tranquilidade com Max Verstappen. Mas tem um segredo, entre aspas, que talvez você não saiba, mas que pode sim ter garantido essa vitória para o piloto holandês. Se você quer saber tudo sobre isso, fique ligado porque chegou a hora do piloto! Hoje eu vou ensinar você como ganhar dinheiro através da Fórmula 1. Fica ligado e olha que dica incrível que eu tô trazendo pra você. Você entra no site da Stake que tá logo aqui embaixo na descrição. Clica em registrar-se, faça o registro dos seus dados e o que não pode faltar, o código promocional Hora do Piloto. E pronto, Esportes, Fórmula 1. Vamos clicar na corrida? E aí aparecerá essas possibilidades. Olha a quantidade de aposta que eles nos disponibilizam. Vem aqui em Top 10, por exemplo, em Lewis Hamilton, 1.20. O que isso significa? Significa basicamente que se Lewis Hamilton terminar no top 10, você iria ganhar 20% do valor da sua aposta. Vamos apostar aqui R$ 84. Se Lewis Hamilton terminar o GP da Áustria de Fórmula 1 entre os 10 primeiros, você iria estar tirando R$ 100,80. Isso não é uma sugestão de aposta, mas com toda certeza você já conseguiu perceber que através da Stake você consegue ganhar muito dinheiro com a sua equipe do coração. Começa devagar, aposta R$ 2, 3, 4 reais e quando você ganhar um pouco mais de confiança, você vai ver que consegue sim ganhar um certo dinheiro através dessa plataforma. Utiliza, como eu já disse, o link que está aqui embaixo na descrição e o código Hora do Piloto no momento do seu cadastro. Não perca a oportunidade de ganhar dinheiro com a sua equipe do coração. Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e nesse GP da Hungria de Fórmula 1 nós pudemos ver a força da equipe Red Bull contra a Mercedes e contra a Ferrari. Uma força inacreditável que permitiu com que Sérgio Pérez tivesse uma boa corrida e um bom resultado, mas principalmente Max Verstappen, que largando da 10ª posição conseguiu, sem sombra de dúvidas, conquistar uma vitória mais que merecida nesse circuito de Budapeste de Fórmula 1. Mas o que poucos sabem é que uma nova regra da Fórmula 1 acabou sim gerando um certo benefício para a equipe Red Bull nesse fim de semana e que acabou permitindo que a equipe não fosse penalizada mesmo com trocas importantes nos componentes de motor e que podem ter gerado sim uma vantagem inacreditável para esse GP da Hungria de Fórmula 1. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, então assista ele até o final e não esqueça, like, inscrição e compartilhamento. Mas vamos começar a falar um pouco mais sobre essa situação e entender exatamente o que aconteceu com a Red Bull. Não tem como nós falarmos sobre esse fim de semana e os motivos pelos quais a Red Bull andou super bem sem falar exatamente o que aconteceu durante a corrida. Max Verstappen largou da 10ª posição, escalou aquele grid de uma forma esplendorosa, uma forma perfeita mesmo durante todo o GP, se colocando muitas vezes inclusive em riscos de acidentes durante a corrida. Claro, contou com problemas sérios nas estratégias da Ferrari, o que também permitiu com que Max Verstappen vencesse esse GP com mais tranquilidade, mas independente de qualquer coisa, conquistou ali uma vitória a mais de 10 segundos de distância quando comparado a Lewis Hamilton. Max Verstappen para mim foi o piloto do dia, conseguiu fazer mais de 9 ultrapassagens durante esse GP e lembrando, 9 ultrapassagens primeiramente por conta do seu pit stop, que fez com que ele caísse lá para trás do grid, teve que escalar um pouco mais o pelotão e também por conta de ter ultrapassado 2 vezes Charles Leclerc durante a corrida, por ter rodado ali na saída da 13ª curva do autódromo, se eu não me engano. Ou seja, fim de semana perfeito, para mim, Verstappen é de longe o piloto da corrida desse fim de semana, apesar de que Lewis Hamilton foi o grande vencedor na votação popular, mas sem problema com isso também. Mas o que importa realmente é qual a vantagem a Red Bull teve nesse GP específico. Não era um GP que teoricamente deveria beneficiar o RB18. É uma pista mais travada, mais complicadinha, poucas retas, então teoricamente o RB18 não deveria ter grandes vantagens nesse GP da Hungria de Fórmula 1. A gente sabe, como eu já vim falando no decorrer de toda essa semana,
que o conceito do RB18 é de baixa pressão aerodinâmica, enquanto a pista da Hungria é considerada praticamente como uma Mônaco sem muros ou um kartódromo maior para carros de verdade. Ou seja, não faz muito sentido na minha cabeça, eu acredito que na maioria dos fãs da Fórmula 1 também não deve fazer muito sentido, a Red Bull, utilizando o conceito de baixa pressão aerodinâmica, ter tanta vantagem quando comparada às outras equipes em uma pista que precisa de tanta pressão para conseguir ali ter bons resultados no decorrer desse fim de semana de Fórmula 1. Como que a Red Bull conseguiu ser tão veloz ainda assim? Enfim, primeiramente a gente precisa falar sobre a adaptabilidade do RB18, que é um trunfo incrível que a Red Bull tem desde o início do ano e que eu venho falando em praticamente todas as corridas. A adaptabilidade do RB18 é algo inacreditável. Eles têm a capacidade de trocar peças nos carros e fazer com que o conceito fique pendendo um pouco mais para alta aerodinâmica, baixa aerodinâmica, dependendo do tipo de traçado. Claro que a Ferrari também faz isso, os meios de comunicação acabam trazendo ali uma certa notoriedade com relação a isso maior para a Ferrari, mas eu mesmo venho falando no decorrer de todo o ano que a adaptabilidade da Red Bull, na minha visão, é ainda maior do que o da equipe italiana. Ela leva mais peças, entende um pouco mais o carro, aumenta a pressão quando é necessário e diminui, trazendo novas peças, principalmente com relação à asa traseira do RB18. Enfim, com isso a gente já entende um pouco melhor como que Max Verstappen conseguiu andar um pouco melhor ali nas partes mais sinuosas do circuito. Eu acredito que, independente de qualquer coisa, a Ferrari estava assim mais veloz nessas partes do circuito. E muitas vezes, até mesmo em ritmo de prova, a Ferrari tinha uma certa vantagem sobre a equipe austríaca. Inclusive eu acredito que de certa forma esse box ali, esse pit stop da Ferrari, colocando os pneus brancos em Charles Leclerc, acabou fazendo com que o piloto monegasco perdesse essa corrida. Se não fosse aqueles pneus brancos, se não fossem esses problemas recorrentes de estratégia da equipe Ferrari, Leclerc teria vencido a corrida. Mas independente de qualquer coisa, Max Verstappen provavelmente iria brigar com o piloto monegasco pela vitória independente do que acontecesse. E isso também está ligado a essa questão de adaptabilidade. Outra coisa que também mudou muito na equipe Red Bull e que é preciso sim trazer uma notoriedade é a questão de gerenciamento de pneus. Isso também foi algo inacreditável. Como nós sabemos, no GP da Áustria e também no GP da França de Fórmula 1, a Red Bull vinha tendo alguns problemas sérios em seu carro. Problemas esses que eles admitiram que poderiam estar sendo causados por conta de uma cópia que o RB18 tinha com relação ao F175 da Ferrari. Qual cópia era essa? Segundo os dirigentes da Red Bull, o que aconteceu foi que, analisando o assoalho ali da equipe Ferrari, eles entenderam que de certa forma poderia haver algum tipo de vantagem da equipe italiana sobre a equipe austríaca. E por isso o RB18 tinha algumas características interessantes do F175 que teoricamente poderiam ajudar Max Verstappen e Sérgio Pérez a fazer voltas mais rápidas e conquistar mais pressão aerodinâmica em seu carro. Mas parece que esse conceito da Ferrari, incluído ali no Red Bull, não funcionou muito bem e inclusive fez com que o desgaste de pneus fosse muito maior do que o esperado nesses dois GPs. Tanto da Áustria, que era a casa da Red Bull, quanto da França, onde apesar de Max Verstappen ter tido a oportunidade de vencer, a gente sabe que Charles Leclerc, se não tivesse cometido aquele acidente ali, por erro próprio mesmo, provavelmente teria vencido o piloto holandês. Então até agora nós já temos algumas vantagens interessantes da Red Bull. Primeiro a adaptabilidade, depois nós tivemos ali a questão do gerenciamento de pneus, que foi algo incrível. Mas para mim, algo que fez toda a diferença e que poucas pessoas têm falado sobre isso, eu vi em alguns meios de comunicação sim falando sobre essa questão, mas não foi algo muito valorizado durante esse fim de semana. Na verdade, a questão dos motores, tanto de Verstappen quanto de Sérgio Pérez, que foram quase completamente trocados para essa corrida especificamente. Eu sei que muitos vão dizer assim, mas eram os mesmos motores utilizados na qualificação. Mas não eram os mesmos motores. Segundo diversas fontes, o que aconteceu foi que com os problemas de Max Verstappen em sua volta rápida, que ele perdeu potência e tudo mais, isso vocês já sabem, e também os problemas de Sérgio Pérez no Q2, que aparentemente ele também perdeu potência, o que a Red Bull resolveu fazer do sábado para o domingo foi justamente trocar a unidade de potência relacionada
a parte endotérmica, ou seja, o motor de combustão interna, o turbocompressor, a parte de escapamento, o MGU-K e o MGU-H. Praticamente tudo foi trocado na unidade de potência da Red Bull. E aí muita gente vai falar que é injusto, a Red Bull deveria ser penalizada, isso é ilegal. Mas por que ela não foi penalizada? Na verdade, a questão é que a FIA inventou uma regra que não permite que a Red Bull seja penalizada nesse momento. Mas como assim inventou uma regra? O que eu tô querendo dizer com isso tudo? O que você quer dizer com isso, Lucas? Me explica melhor. Na verdade, nesse ano, houveram algumas modificações nos motores do carro, porque o carro em si teve uma mudança muito grande de formato, né? Com esse novo regulamento aí de 2022, existe uma grande mudança no formato em si do carro. Com isso, mudando o formato, é necessário que também se mude a forma como o motor se comporta dentro do carro. E por isso, as equipes tiveram sim que fazer grandes modificações nas suas unidades de potência. E com isso, acaba que diversas equipes preferiram o quê? Entenderam o que era mais importante. Era criar um motor muito mais potente do que o normal para que elas pudessem ir ali entendendo como melhorar a eficácia desse motor e a confiabilidade. Por quê? Porque com um novo regime ali de congelamento dos motores, só é permitido fazer alterações nessas unidades de potência se essas alterações gerarem algum tipo de benefício relacionado à confiabilidade dessas unidades. Ou seja, a maioria das equipes geraram motores extremamente potentes, mas com baixa confiabilidade, para que isso fosse sim desenvolvido no decorrer dos próximos anos aí da Fórmula 1, porque é apenas dessa forma que é permitido, ou seja, é apenas possível consertar o motor, mas não melhorar o desempenho através de mudanças nas peças. Claro que mapas de potência podem mudar e fazer com que o motor tenha mais potência em algum momento do circuito, mas não é possível trocas de peças para aumentar ali a potência nessas unidades ali da Fórmula 1. Mas isso gerou um grandíssimo problema, um problema muito grande, porque como as unidades de potência quebram com grande frequência nesse ano de 2022, por conta dessas estratégias das equipes, e principalmente a Ferrari mesmo teve diversos problemas com isso, o que a FIA percebeu? Muitas equipes poderiam acabar sendo penalizadas do sábado para o domingo por trocar diversos componentes, já que inclusive os motores são limitados. Antes desse regulamento, não era permitida a troca de nenhum tipo de componente dos motores do sábado para o domingo. Isso gerava sim penalidade, mas a nova regra diz que agora é tudo permitido. Ou seja, Verstappen e Pérez trocaram os componentes de seu motor, mas não por componentes adicionais, acima da quantidade permitida pelo regulamento, mas sim a quantidade que já era permitida apenas foi trocada de sábado para domingo. Essa situação não era permitida antes dessa nova regra, mas agora é sim algo possível na Fórmula 1. Claro que nessa situação, Verstappen e Pérez ficam na beira do precipício e qualquer nova modificação de seus motores vai gerar sim uma penalidade, mas é uma penalidade que já está sendo prevista pela equipe Red Bull, segundo o próprio Helmut Marko, que já falou um pouco mais sobre isso. Mas por que essa mudança dos componentes pode ter feito diferença no desempenho ali tanto de Sérgio Pérez quanto de Max Verstappen para esse GP da Hungria de Fórmula 1? Talvez poucos se lembrem do GP de Interlagos de Fórmula 1 de 2021, do ano passado. Para quem não se lembra, Hamilton trocou sua unidade de potência, foi penalizado naquelas condições e o que acabou acontecendo realmente foi que com a penalização naquelas condições específicas, Hamilton teve a oportunidade de aumentar ali a potência de seu motor através do mapa de potência. Assim, acaba que o motor trabalha em um ritmo muito mais pesado, se desgasta muito mais, mas utilizando essa nova unidade, é possível sim ter resultados mais interessantes. E é bem provável que tanto Max Verstappen quanto Sérgio Pérez tenham acabado utilizando ali um mapa de potência mais agressivo após essas trocas dos componentes de seu motor. Ou seja, é importante que a Red Bull tivesse ali uma certa adaptabilidade do carro. Com certeza, gerenciamento de pneus também é muito importante, mas a mudança dos motores, na minha opinião, também fez toda a diferença para que Max Verstappen conseguisse conquistar essa vitória como ele conquistou, com muito louvor e muita tranquilidade. Claro que os problemas da Ferrari de estratégia afetaram diretamente também essa corrida, mas Max Verstappen conseguiu
provavelmente também por conta dessa mudança nas unidades de potência. Mas qual que é a sua opinião sobre isso? Você concorda comigo? Você acha mesmo que a FIA, essas novas regras podem ter beneficiado o Verstappen em alguma medida para que ele vencesse esse GP da Hungria de Fórmula 1? Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto, o que você acha que aconteceu e se você acha que faz ou não faz sentido isso que eu falei. A minha opinião vocês já sabem. No fim das contas eu só tenho aqui a trazer uma congratulação, uma parabenização ao Verstappen por ter conseguido fazer tudo o que ele fez com tanto louvor e tanta tranquilidade. Ele mereceu, com toda certeza, e já é praticamente campeão mundial de Fórmula 1 para esse ano. Quase nada vai trazer uma possibilidade de Verstappen perder esse campeonato, seja para Leclerc, Russell ou até mesmo Lewis Hamilton. É bem provável que as equipes já possam começar a pensar um pouco mais em 2023. Essa é a minha opinião, mas você também pode ter a sua, já comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se não gostou, deixa o seu dislike e me explica por que você não gostou. Se inscreva no canal, compartilhe e fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!